Muito boa tarde, ouvintes e internautas da Rádio Sarandi. Está começando mais um Saúde e Bem-Estar aqui na 103.3 FM. Saúde e Bem-Estar que tem o oferecimento de Brinca Parque. Um mundo de diversão chegou em Sarandi para crianças de 1 a 11 anos. Na Rua Armínio da Silva, informações pelo WhatsApp 999556824. Instituto Semear, Centro de Desenvolvimento Infantil, cuidado com a infância através de atendimentos clínicos, multidisciplinares e oficinas criativas. Dragon Esportes, há 30 anos, vestindo as melhores equipes. Provida assistência familiar, mais cuidado, mais comodidade, mais para você. E Farmácia São João, compre na loja, no site ou no aplicativo. E para o Saúde e Bem-Estar de hoje, nós estamos recebendo nos estúdios a doutora Luísa Berlato, ela que é implantodontista e vai falar um pouco sobre implantes aqui no Saúde e Bem-Estar. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda à nossa emissora. Boa tarde, Jack, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui para a gente tirar e sanar algumas dúvidas aí a respeito desse tema que é de tanta importância aí nos mundos de hoje. Para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse o que é um implante dentário. Então, um implante dentário nada mais é do que um pino de titânio, no qual hoje em dia a gente tem inúmeras marcas no mercado, né, para trabalhar a respeito disso. E ele, na verdade, ele é instalado dentro do ossinho desse paciente, imitando como se fosse a raiz do dente. Ele pode ser suportado por um elemento apenas, ou seja, o paciente perdeu um dentinho só e quer repor esse elemento, ou pode ser também suportado por uma prótese, que nada mais é do que pacientes que perderam mais do que um elemento dentário, como todos os elementos dentários, quem usa dentadura e acaba também utilizando esse mesmo pino que acaba sendo instalado diretamente dentro do ossinho. E como que é essa chegada do paciente ao consultório? Ele já chega lá dizendo, olha, doutor, eu acho que eu preciso fazer um implante, mas como é feita a avaliação do dentista para cada caso? Então, perfeitamente. Isso já que é uma dúvida de vários pacientes. Primeiro passo, a gente sempre faz uma avaliação geral desse paciente, então avalia clinicamente, radiograficamente, ele para ver a real necessidade, para ver se é um implante só, ou se ele precisa de mais algum, né? Então a gente faz essa avaliação completa e esse paciente ele passa por uma anamnese. O que é isso? É o histórico de saúde geral desse paciente. Então, pra gente ter, é uma conversa, pra gente ver o que ele toma, quais são os remédios que ele toma, se ele teve algum procedimento cirúrgico há pouco tempo, ou se ele teve alguma patologia há pouco tempo também. Então, a gente faz esse histórico de saúde geral e faz também um exame que é muito importante, que é a tomografia, que é um exame específico para realização de implante dentário. Raio-X panorâmico, que normalmente é aquele raio-x que aparece em todos os dentes. Este exame ele não é factível para implantes, e sim apenas a tomografia. Uma dúvida que surge nesta conversa sobre implantes é se o implante é para todo mundo ou se, em alguns casos, a gente descarta os implantes. Perfeitamente, Jaque. Assim, os casos no qual ele não que ele seja contraindicado, mas a gente não faz o uso dele. Então, é para pacientes que são menores de 18 anos, por exemplo. Né, que tem muitos casos de crianças, enfim, que acabam tendo ausência de alguns dentes permanentes, que a gente chama isso de agenesia dentária. É quando nasce, às vezes, o dente de leite e não nasce o dente permanente. Isso acontece. E isso, na verdade, são casos que esse paciente ele é tratado com um ortodontista, que é o dentista que cuida do aparelho, e posteriormente a isso é indicado fazer a instalação de implantes. Então, a gente acaba indicando para esse paciente após a finalização do curso dele de crescimento, que normalmente se dá a partir dos seus 18 anos. E outro caso que a gente contraindica são casos de pacientes que possuem algumas doenças como câncer, por exemplo, né, que estão em tratamento. Então, pacientes que estão em tratamento quimioterápico, radioterápico, a gente procura não fazer essas intervenções cirúrgicas enquanto ele está em tratamento, por conta que ele está com a imunidade dele muito baixinha e a gente precisa que ele esteja forte aí para ter essa cicatrização mais eficaz. Então, mais ou menos são esses dois casos que, na verdade, são bem pontuais e são por uma fase, né? Posteriormente a isso, pacientes que já estão com o seu câncer em remissão, já estão liberados aí pelo seu médico, pode sim fazer implante dentário, e os jovens depois dos 18 anos também pode fazer implante dentário.
E quais os tipos de implantes dentários que os pacientes encontram ao chegar nos consultórios? Perfeito, já que os tipos, na verdade, eles diferem muito a questão das plataformas desse implante, né? Então, isso é muito mais uma questão técnica. O paciente, normalmente, ele não tem como escolher essa questão. Vai muito por cada profissional mesmo. Então, temos plataforma cone Morse, temos plataforma hexágono externo, que normalmente são as mais utilizadas. E isso vai muito de acordo com o tipo da cirurgia desse paciente. Então, o cone Morse, normalmente, ele é um pouquinho mais para baixo, dentro do ossinho, dando uma estética mais adequada, e o hexágono externo normalmente ele fica um pouquinho mais para cima desse tecido ou no nível mesmo do tecido ósseo. Mas isso é muito particular de cada técnica. Na Oral Sim nós trabalhamos com o cone Morse, que ele é um implante que ele dá uma estética melhor para esse paciente. Então, quando ele sorri, né, não vai ficar aquela cintinha aparecendo, Sim. aquele enegrecido, sabe? Então, libera um pouco mais ele na questão estética, é a plataforma que a gente utiliza ali na clínica. Acredito que uma dúvida que surge no assunto implante é se dói, qual é o nível da dor que o paciente vai sentir. Perfeito, já que realmente, essa é uma dúvida bem comum. E depende muito da questão do limiar de dor desse paciente. Mas, normalmente, as medicações, enfim, elas controlam muito bem todo esse processo, né? Então, como ele é feito diretamente num tecido bem duro, que é o tecido ósseo, as medicações, elas vêm para minimizar esse desconforto. Mas, pelos relatos dos nossos pacientes, a gente não tem, assim, algo tão exagerado de ficar de cama. Não, nada disso. Tem uns que não sentem nada, só tomam analgésico e deu, né? A gente tem que ficar reforçando que as outras medicações também são importantes. Mas o desconforto, normalmente ele é controlado pelas medicações. E em relação ao tempo de colocação desses implantes, cada pessoa é um caso diferente? Como que funciona a adaptação e também o tempo para a pessoa gostar ou não destes implantes? Perfeito, já que assim, a cirurgia normalmente, ali na Oral Sim, a gente em média dura em torno de 1 hora. Então, entre 45 minutos a 60. Então, em torno de 1 hora. É uma cirurgia bem tranquila, anestesia local, tudo certo. Para o paciente colocar o dente, aí vai muito de caso a caso. Pacientes, por exemplo, que fazem próteses conosco, tipo de protocolos zigomáticos, então em até 3, 4 dias a gente já está colocando a prótese nesse paciente. Então depende muito, depende se o ossinho é bem firme, depende muito de cada caso, mas normalmente também tem um tempo de cicatrização desse implante, né? Eu sempre costumo dizer para o paciente, né? Não é assim do dia para a noite que tá tudo resolvido. O corpo ele precisa se adaptar a todos os processos que estão instalados, né? Então a gente precisa desse período de tempo. Depende, tem casos que levam em torno de 3 meses, mais ou menos, mas esse caso, por exemplo, do protocolo zigomático, aí em 3, 4 dias já tá com uma prótese já parafusada e de forma provisória, mas já dá para sentir o gosto melhor das coisas. E falando de cuidados pré e pós-implante, o que o paciente precisa ter cuidado e o que ele precisa fazer? Perfeito. Normalmente, o cuidado antes da cirurgia, então, o cuidado pré-operatório, a gente normalmente dá medicação, que ele acaba iniciando elas um dia antes, e a alimentação ou as outras medicações apenas se for uma orientação nossa mesmo para retirar algum remédio, mas se não, toma tudo normal, faz a sua alimentação normal, né? Não precisa de jejum, nada disso, come tranquilo. Se a cirurgia for de manhã, toma o seu café, se você é acostumado, ou se a cirurgia for à tarde, almoce, né? Nada de ficar de jejum. E no pós-operatório, a gente pede ali no dia que for fazer a cirurgia, no outro, alimentação mais líquida e pastosa, né? Uma dieta que os pacientes normalmente gostam, né? Sorvete, né? Sorvete à vontade, né? Faça o seu estoque ali, porque o sorvete vai muito bem. A gente tem a nutricionista também dentro da clínica, a gente acaba ofertando também um protocolo alimentar para esse paciente, personalizado para cada um. Então, é mais nos 2 primeiros dias. Depois, já pode ir voltando à sua alimentação normalmente, né, com alimentos mais fáceis de mastigar, e depois, a partir do 4º dia, alimentação normal. Inclusive, né, já que é um questionamento muito grande,
E o chimarrão. Será que dá pra tomar o chimarrão, doutora? Então, eu digo pro paciente que vamos esperar a remoção de pontinhos, aí pode tomar. Não por conta mais do líquido, né? Porque a partir do 4º dia já pode fazer a ingestão de líquidos quentes também. Mas é mais porque às vezes a erva, né? A erva pode ficar ali um pedacinho dela pequenininha no ponto e isso pode ocasionar algo. Mas 7 dias vai tranquilo, né? Não, dá pra ficar sem o chimarrão por 7 dias. Dá pra ficar, dá, né? né? E em relação, doutora, ao tabagismos? Pessoas que são tabagistas que fumam, podem fazer um implante dentário? Perfeito. Sabe que isso, vários estudos já comprovaram, né? Eles podem sim fazer os implantes dentários, porém a gente sempre respalda as orientações, né? Então, tem alguns cuidados com esse paciente, porque tem alguns pacientes que são mais delicados de parar de fumar, que seria o indicado. Porém, outros a gente consegue, né, ter um joguinho aí, né? De não fumar no outro dia após a cirurgia, ou tentar reduzir um pouco essa quantidade. Mas sim, né? O tabagista, ele acaba tendo um percentual comparado ao não tabagista, um percentual de perda de implante, sim. Algo, assim, em torno de uma carteira diária, né, de ingestão. Então, sim, acaba se tendo um risco. Muitos pacientes acabam utilizando este tratamento odontológico para parar de fumar. A gente já teve aí em torno de uns 5 casos aí de pacientes que pararam de fumar porque foram fazer o tratamento odontológico, tiveram aquele gás, né, aquela vontade que vem de dentro, né, de realmente de parar, pararam e agora estão faceiros da vida aí com seus implantes, sorrisão, e não são mais tabagistas. Mas é muito delicado, sabe, já que essa questão. Então, eles têm sim um percentual, como eu relatei, de riscos maiores do que quem não fuma. E quais fatores podem comprometer o resultado, então, dos implantes? Primeiramente, o paciente não fazer uso das medicações que a gente prescreve certinho, porque nós estamos mexendo com antibióticos, estamos mexendo com medicações mais fortes, e isso acaba ocasionando aí, se não contínuo, né, um pouco de perda de eficácia. Segundo, seguir as recomendações pós-operatórias, né? Ficar no primeiro dia mais tranquilo, depois no segundo dia já pode ir voltando às suas atividades normalmente, mas essa recomendação é importante no primeiro dia. O gelo é muito importante aí nesse primeiro dia a utilização. Quarto, se diabético, hipertenso ou tabagista, né? A gente preconiza que tomem as medicações certinhas. O tabagista, se puder não fumar, melhor, né? Mas o diabético e o hipertenso que tomem as medicações de uma forma certa. Assim, a gente acaba não tendo esse comprometimento de perda de implante. E, claro, o quinto ponto e muito importante é fazer com alguém especialista, né? Que tenha todas as recomendações, tenha histórico aí já também da parte cirúrgica, porque isso é muito importante aí no resultado final. Sobre esse ponto que eu gostaria que você destacasse a importância de escolher bons profissionais para ter um bom resultado. Exato, até porque hoje a gente sabe que a gente tem inúmeras oportunidades aí para a realização desse tipo de cirurgia, né? Então, é importante que você avalie muito bem o currículo de quem vai estar te operando, né? É especialista em implantodontia ou é somente uma atualização? É porque nós estamos mexendo com a tua saúde, né? Então, isso é muito importante. A gente pesquisa o médico, né? Então, a gente também pode pesquisar o dentista. E a internet tá aí para isso, né? Se você colocar o nome do profissional, dar um Google, né? Ou colocar ali na internet, você já vai saber certinho, vai ter todo o currículo dele ali. Então, é importante, sim, que seja especialista, é importante que tenha também uma cancha, que a gente diga, né? Que já tenha um tempo aí nessa aplicação desse tipo de especialidade, até para ter uma noção melhor aí de cada caso, de cada paciente. Outra dúvida que eu acredito que surge no assunto de implantes dentários é se tem um tempo de duração esses implantes. Se eles precisam ao longo da vida ser trocados, como que funciona? Perfeito, Jaque. Os implantes, eles não precisam ser reinstalados ou removidos se o paciente fizer os cuidados pelo menos semestrais ou anuais, que nada mais é do que limpezas e manutenções. E fazendo esse cuidado, tu vai ter o teu implante para o resto da tua vida. Em raríssimas exceções, que Deus livre, a gente nunca quer que isso aconteça, né? Mas, por exemplo, acidentes automobilísticos, né? Politraumas, isso pode acontecer desse implante fraturar ou esse implante ser expelido, mas são situações muito extremas, né? No dia a dia, o paciente
cuidando esse implante, ele vai durar para a vida toda, tendo essas manutenções periódicas aí com o seu profissional dentista. Falando da Oral Sim, o paciente chegando no Oral Sim, quais são os procedimentos adotados até a colocação do implante? Perfeito, já que a gente faz a avaliação, que é o primeiro passo, nós já temos a tomografia, que é esse exame que eu relatei no início da nossa entrevista dentro da clínica, então esse paciente já consegue fazer esse exame. Não precisa sair, não precisa deslocar, já faz dentro da clínica Exatamente, mesmo. A gente já consegue fazer ele dentro da clínica. Se o paciente não tem nenhuma comorbidade, a gente já faz a anamnese nesse paciente, que é esse histórico de saúde geral, já faz o agendamento da cirurgia. E daí, é só as etapas protéticas depois mesmo. Se o paciente tem alguma comorbidade, a gente sempre conversa com o médico dele, né, o médico principal dele, e aí sim, após essa avaliação dos dois profissionais, a gente faz o agendamento do procedimento e vida que segue também. Doutora Luísa, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no Saúde e Bem-Estar. Tenho certeza que foi uma conversa rica e também esclarecedora de muitas dúvidas sobre os implantes dentários. Com certeza, estou aí sempre que precisarem. Para quaisquer questionamentos, podem entrar em contato conosco que nós vamos estar sempre prontos para te auxiliar. No Saúde e Bem-Estar hoje, então, ouvimos a doutora Luísa Berlato, ela que é implantodontista, falando sobre implantes dentários no Saúde e Bem-Estar. Saúde e Bem-Estar que tem o oferecimento de Brinca Parque, um mundo de diversão chegou em Sarandi para crianças de 1 a 11 anos, na Rua Armínio da Silva, informações pelo WhatsApp 999556824, Instituto Semear, Centro de Desenvolvimento Infantil, cuidado com a infância através de atendimentos clínicos multidisciplinares e oficinas criativas. Dragon Esportes, há 30 anos vestindo as melhores equipes. Provida Assistência Familiar, mais cuidado, mais comodidade, mais para você. E Farmácia São João, compre na loja, no site ou no aplicativo. O Saúde e Bem-Estar volta amanhã aqui na Rádio Sarandi.